A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar 1 Samuel 3, 4 e 5, tá? Não se esqueçam de ler completos para que a gente chegue até o final do ano com a Bíblia toda lida. E para que alcance mais pessoas, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Vamos orar? Em nome do meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua palavra. Senhor, te pedimos, Senhor, nos faça, Senhor, notório aos nossos ouvidos a Tua voz, Pai, assim como falou com Samuel, fala conosco, através do devocional ou com a Tua voz direta. Amém. Então, aqui nesses capítulos de hoje, o Senhor fala com Samuel, do 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fale, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. E então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Lá embaixo, continuando aqui, Deus fala para ele o que vai fazer. E ali no 13 ele diz, né, que os filhos de Eli blasfemaram contra Deus e Eli não repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem ofertas. Eu acho que é disso que eu quero falar hoje, que me chamou a atenção. Que aqui primeiro fala que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras, né? Então, realmente, Eli estava longe de Deus. Mas me parece que ele sabe como lidar com isso que Samuel está começando. A Bíblia não diz, mas me dá a sensação de que ele já passou por isso. Porque ele instrui Samuel como fazer. E isso é muito triste. Porque quando Deus fala aqui embaixo que ele não repreendeu os filhos, eu lembrei do versículo que a gente leu ontem. Que ele fala para os filhos dele, que ele sabe do que todo Israel sabe o que eles estão fazendo e por que eles fazem isso. Só que a repreensão não é você falar e não agir. E foi isso que ele fez. Ele só falou, ele só se lamentou, mas ele não agiu. E Deus, do mesmo jeito que ele é o nosso Pai e ele nos corrige, a gente tem que corrigir os nossos filhos. Não adianta você só ficar falando. Porque vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Muitas das vezes você tem que corrigir. Você tem que colocar de castigo. Você tem que fazer alguma coisa. Algo que Deus te direcione a fazer. Você precisa corrigir. A Bíblia diz que a gente tem que corrigir os nossos filhos. Então a gente precisa corrigir. Porque muitas das vezes a gente acaba passando a mão. Aí você pensa, não, mas eu falo. Mas muitas vezes só falar não adianta. Por quê? Com essa atitude, ele acabou tendo parte do pecado deles. Corrompendo, não se corrompendo. Ele não se corrompeu. Corrompeu o elo do Senhor com eles. Corrompeu. Ele acabou tendo parte numa coisa. Eu ia falar que ele não tinha culpa, mas ele tinha. Ele era cúmplice. Ele tinha culpa porque ele, como pai, ele tinha que ter ensinado, instruído, corrigido, né? Ter dado o seu melhor. Ter feito o máximo que ele poderia fazer, né? Então, aqui isso me chamou a atenção, porque ele sabia como que era. Eu acredito que ele não sei, mas talvez tenha ouvido a voz de Deus, né? E ele instruiu Samuel, fala o teu servo, Senhor, estou aqui, pois o teu servo ouve, né? Então, é triste isso, a gente perder a presença de Deus.
E aí você percebe que realmente ele se importava com Deus, porque lá na frente, quando eles vão como fala? Lutar contra os filisteus, ele fica preocupado com a arca de Deus. Sim. Aqui fala no 4:13, Eli estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Ele se preocupava com as coisas de Deus. Mas ele não se preocupou em corrigir os filhos, porque ele se preocupava com as coisas de Deus, só que os filhos corrompiam as coisas de Deus, pecavam dentro ali do santuário de Deus, ele não fazia nada. Então, ao mesmo tempo, ele acabava passando a mão, fechando os olhos para isso. E isso não agradava o Senhor, porque temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Não os nossos filhos ou o nosso marido, primeiramente Deus, né? E ali mais para baixo, no 18, fala, quando ele mencionou o mensageiro, né? O mensageiro foi dar a notícia para ele do que tinha acontecido na batalha. E aí fala assim, no 4:18. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. E antes disso, o mensageiro disse que Ofni e Finéias tinham morrido. Mas aqui deixa bem claro que ele caiu para trás ao ouvir o que aconteceu com a arca de Deus, porque os filisteus roubaram a arca de Deus. Então, quer dizer, ele se preocupava. Ele tinha o amor, ele tinha... mas os filhos, ele não corrigia. Então, muitas das vezes a gente se perde aí. E aqui embaixo, quando ele pede para Samuel, né, voltando lá no começo do 3, quando no outro dia, né, ele fala para Samuel, o que o Senhor disse para você? E ali o Samuel acaba dizendo toda a verdade para ele, né, porque ele fala que Deus te castigue se você não me contar. E Samuel vai e conta tudo o que vai acontecer com ele e com os filhos dele, né? E aí ele diz assim, no 3:18, da parte B do 18, é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. Então, quer dizer, ele aceitou, ele nem tipo, nossa, mas eu não fiz nada, nossa, mas por que o Senhor vai fazer isso comigo? Mas por que, né? Ele simplesmente aceitou, porque ele sabia que ele estava errado. Mas ele tinha o temor ainda de servir. Ele tinha a experiência, mas ele tinha o temor a Deus, né? E aqui diz que à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir as mensagens de Samuel ali. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, muitas das vezes, se está tudo bagunçado, o Senhor, às vezes, é necessário limpar, né? É necessário tirar o que está sujo para ter um novo recomeço, porque aqui é misericórdia pelo povo de Israel. Ele precisava de um profeta, de um sacerdote fiel a ele, né? Que fizesse com verdade, que fizesse o que ele precisava, que seria feito pelo povo, por causa do povo. Né? Samuel, ele crescia com o Senhor, ele era escolhido, ele era amado pelo Senhor, mas Deus, ele tinha misericórdia do povo e ele não estava fazendo o que deveria ser feito. Então, cuidado quando você colocar as mãos nas coisas do Senhor, porque ele tira o que está sujo para recomeçar, porque tem muitas vidas que precisam ser alcançadas, né? Nada é insubstituível, nada é insubstituível. Então, faça as coisas na direção do Senhor, obedecendo. Se você for corrigido, aceite, porque o Pai, ele corrige aquele que ele ama. Abaixe a sua cabeça e faça conforme a vontade do Senhor, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito, porque senão ele limpa, né? Ele joga fora aquilo que não dá frutos, né? A palavra de Deus diz que ele corta aquela árvore que não dá fruto. Então não queira ser essa árvore, não queira estar fora da direção do Senhor. Faça tudo conforme a direção dele, para que você frutifique, você prospere no Senhor. Prospere, eu digo, de levar a palavra, de fazer a vontade dele, de alcançar vidas, porque é isso que nós estamos aqui neste mundo. Foi para isso que o Senhor chamou Eli, foi para isso que o Senhor chamou Samuel.
para levar o nome dele, para levar a misericórdia, a salvação dele, né? Então é para isso que nós estamos aqui neste mundo, para levar as boas novas, fazer tudo em prol do reino do Senhor, para vidas serem alcançadas. Não é sobre mim, não é sobre você, você não é o melhor, você não é insubstituível. Se Deus precisar tirar, Ele vai tirar. Então não queira que essa mão do Senhor pese sobre a sua vida. Obedeça e faça tudo conforme a vontade dele. Quer falar alguma coisa? Não. Então acho que é isso, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus por essa palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender, a aguardar. Senhor, conforme a tua vontade, eu queria te obedecer, Senhor, te seguir, Senhor. Fazer, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, sem pecar contra ti. Em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Tchau. Tchau.